Olá a todos, eu me chamo Vinícius e nessa videoaula eu vou tentar passar para vocês um pouco da integração por partes, tentar mostrar que ela não é aquele bicho de sete cabeças que todo mundo pensa e que ela pode ser bastante simples se a gente tiver alguns macetinhos, algumas coisas interessantes. Mas vamos lá. Se eu botasse então primeiramente essa integral para vocês, a integral de x que multiplica e elevado a x dx, somente com a substituição simples que a gente aprendeu, vocês acham que vocês conseguiriam resolver ela? Bom, tentando, vocês vão perceber que usando substituição simples não dá. Porque, né, a gente não tem uma multiplicação de duas funções, sendo que uma é a derivada da outra. Então, não tem como resolver com substituição simples. Então, já indica que a gente vai ter que usar outro. E, no caso, vai ser a integração por partes. Mas, primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês qual que é a demonstração de onde que surgiu a fórmula que a gente conhece da integração por partes. Bom, basicamente, a principal, a fórmula da integração por partes, ela veio diretamente da regra do produto. Se vocês se lembram aí do cálculo 1, a regra do produto é aquela regra que ela diz que a derivada da multiplicação de duas funções, no caso aí f de x e g de x, a derivada da multiplicação é igual à derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, certo? Então, como é que a gente usou isso para chegar na fórmula da integração por partes? Se a gente integrar todos os lados da equação, a gente vai ter essa equação aqui agora, né? E vocês conseguem ver que nesse lado da equação a gente pode cortar, a gente vai poder cortar essa integral com a derivada, porque, né, a integral da derivada é a própria função com uma constante também. Então a gente consegue ver que isso gera essa fórmula aqui. Com esse mais c aqui, mas vocês vão ver que como tem integral de todos os lados, esse mais c ele pode ser suprimido porque vai aparecer um mais c em outro lugar, então duas constantes a gente pode resumir uma constante só. Então vocês vão ver. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar essa parte aqui, ó, esse termo aqui, e isolar ele de um lado só da equação. Então a gente pode pegar esse aqui e passar para lá. E nisso a gente vai ter que a integral de uma função vezes a derivada da outra é igual à multiplicação das duas menos a integral da derivada da primeira vezes a segunda. E essa aqui é basicamente a fórmula da integração por partes, mas talvez vocês reconhecem ela de outra forma, no caso dessa forma aqui, ó, porque basicamente nela a gente faz o u como sendo o f de x, aí no caso o g de x seria o v, então a derivada do g de x seria o dv, igual a u vezes v, né, u vezes v, menos a integral de v, que é a g, vezes a derivada da u, então fica vezes v du. Mas aí vocês me perguntam, poxa, então você está me dizendo que para eu resolver uma integral, eu preciso transformar ela em uma multiplicação menos uma outra integral? Por que eu faria isso, sendo que esse resultado vai me dar uma outra integral? Bom, basicamente, quando a gente utiliza integração por partes num exercício, a gente quer transformar essa primeira integral, que pode ser bastante complicada, em uma integral mais simples, e que provavelmente essa integral a gente vai conseguir resolver com substituição simples ou algum método mais simples até, entendeu? Então, a ideia principal da integração por partes é transformar uma integral grande, complicadinha, em uma multiplicação menos uma integral que essa aqui tem que ser mais simples que a inicial. E essa é a ideia principal. Bom, então voltando àquele primeiro exercício que eu passei para vocês, que eu mostrei que não tem como resolver com substituição simples, vamos agora usar o que a gente conheceu aí da integração por partes e vamos tentar resolver ele. Bom, como eu disse, né, ela é fundamentada em o integrando tem que ser a multiplicação de um u com um dv. Esse dv a gente vai ter que integrar e o u a gente vai ter que derivar. Então, tipo assim, é interessante a gente pegar um dv que seja o mais fácil de integrar possível, né, porque a gente vai ter que integrar ele. Mas aí você me fala, pô, mas o x e o elevado a x, os dois são bastante simples de integrar. E realmente, os dois são bem fáceis de integrar. Só que com o tempo que vocês vão fazendo exercício, vocês vão perceber que sempre que tem um exponencial, sempre usa ele como dv, cara, porque vai facilitar bastante as contas mais pra frente. Então vamos ter isso como base. Sempre quando tem exponencial, ele é prioridade para ser o dv. Então vamos fazer isso. Então seria o quê? O nosso dv, no caso, né, vai ser o exponencial com um dx, né, porque é um diferencial, então o diferencial dx tem que vir junto com o dv. Sempre vai vir, tá? E o que sobrou fica pro u, que no caso é o próprio x, ok? Então isso aí que a gente tem. Se u é igual a x, o du vai ser igual a 1, né, dx, porque é a derivada do x, certo? 1 dx. Ou só dx também, tanto faz. E como o dv é e elevado a x dx, o v é a integral do e elevado a x dx, que é próprio e elevado a x.
Então a gente já achou tudo que a gente precisa, só jogar na fórmula. A integral de u vezes dv é igual a u vezes v, então é elevado a x vezes x, u vezes v, menos a integral de v du. Então v elevado a x. E o du, ó, agora vocês estão vendo, né? O du é 1 dx, vou colocar só dx. Então, integral de v du. E vocês conseguem perceber, né? Que a integral que apareceu aqui, cara, tá vendo que ela é muito mais fácil de resolver que essa aqui? Essa aqui a gente resolve de cabeça mesmo, né? Então isso que é interessante. Isso aqui vai dar o quê? O e elevado a x vezes o x menos essa integral aqui, que é próprio e elevado a x, né? Então menos e elevado a x e não pode esquecer do mais c, né? Porque é uma integral indefinida. Então é uma família de equações que é a resposta dessa integral aqui. E se quiser deixar até mais bonitinho, a gente pode colocar o e evidência. Então a gente fica e que multiplica x menos 1 mais c. E essa aqui é a resposta dessa equação, dessa integral aqui. Consegue ver que essa questão, esse exercício é bastante simples. Só achar bonitinho, jogou. Interessante as coisas mais difíceis da integral por partes em si é saber quando que você vai ter que usar a integral por partes e qual função que você vai ter que usar como sendo o seu dever. E é isso, cara. Tenha sempre como essa premissa de tentar escolher o dever, a função que é mais fácil de integrar, e dê preferência sempre para exponencial, depois para... É interessante a gente utilizar também as funções trigonométricas, mas isso aí vocês vão ver mais para frente. Então a resposta é simples. Mas você me fala, pô, esse exercício é bastante simples, sempre que vai ser assim? Vou te dizer que, infelizmente, tem alguns exercícios que vão dar um nozinho na cabeça. E eu vou passar para um deles agora, ó, complicando um pouco. Aí eu botei essa integral aqui. É a integral do exponencial de x que multiplica o cosseno de x dx. Ela é até bastante parecida com essa primeira aqui, só que a função, em vez de ser x, é a função cosseno. E vocês vão ver que em exercício desse tipo vai dar um nozinho na cabeça, mas tem um pulo do gatozinho que vai ajudar a gente pra caramba. Mas vamos lá, primeiramente vamos resolver como se fosse uma integração por partes normal, né? Consegue ver nitidamente que é a integração por partes, porque a gente tem a multiplicação de duas funções e nenhuma é a derivada da outra, para a gente poder utilizar em substituição simples. Então isso já nos mostra que provavelmente a gente vai ter que usar a integração por partes. Então vamos lá, mesma coisa. Eu disse, né, quando tem exponencial, sempre use ela como sendo dv. Então já vou colocar aqui. Que o dv é exponencial de x dx. Tudo bem? Logo o que sobrou é u, que acaba ficando o cosseno de x. Ok? Ficou muito perto aqui, mas separa isso aqui. Tudo bem? Se o u é o cosseno de x, o nosso du vai ser a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é o menos o seno de x dx, certo? E se o dv é o e elevado a x dx, o nosso v é a integral do e elevado a x dx, que é o e elevado a x. Então, já temos tudo que a gente precisa, só jogar na fórmula, certo? Então vamos lá, vamos jogar e vamos ver o que vai acontecer. Então a integral disso aqui é u vezes o v, então é e elevado a x vezes o cosseno de x, menos a integral de v du. Então a integral de e elevado a x vezes o du. E aí que você me fala, pô, du é isso aqui, né? Então vamos colocar isso aqui dentro da integral. Já vou adiantar. Como esse menos seno de x dx vai ficar aqui dentro da integral, eu já vou pegar esse menos aqui, ó. Como ele está multiplicando, eu posso colocar ele para fora da integral, né? E como vai ficar um menos e outro menos também, que é esse que vai para fora, esse aqui vai virar mais, né? Então já vou adiantar aqui, ó. Vou botar um maisinho, só para simplificar. E aqui vai ser o próprio seno, né? Então, basicamente, esse menos seno aqui, que ficaria aqui dentro, eu peguei esse menos, joguei pra fora, com aquele outro menos virou um mais. E é isso aqui que a gente tem. Pô, mas aí você olha isso aqui e me fala, poxa, isso aqui não ajudou nada, né? Porque eu tinha uma integral de e elevado a x cosseno, e a fórmula me encontrou uma função, uma integral que não é mais simples que essa daqui. Elas são bastante parecidas até. A única coisa que muda é essa função trigonométrica aqui, né? Mas você me fala, pô, a partir daí, o que eu faço? Eu desisto, eu paro, tá certo? Cara, aí que tem o pulo do gato que eu falei. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa integral aqui, vamos tentar usar a integração por partes só nela aqui agora e vamos ver o que acontece e depois você vai ver qual que é o pulo do gato. Então, vamos congelar essa fórmula aqui e agora eu vou trabalhar só com ela, tá? Só com essa do seno aqui e vou tentar integrar ela igual. Então, eu vou copiar ela aqui, ó. Então, vai ser e elevado a x, que multiplica seno de x dx, ok? Então, a gente tem ela aqui. Então, a gente precisa de achar um u para ela.
a gente precisa de achar um dv, a gente precisa de achar um du e a gente precisa achar um v, tudo bem? Então vamos lá. Mesma coisa. O u, mesma coisa, né? Eu vou nem ficar enrolando não. O nosso dv, já na cara, você pode falar que vai ser o e elevado a x dx. E o u vai acabar sendo o que sobrou, que é o seno de x. Seno de x. Ou seja, deixa eu separar aqui de novo, ficou perto. O nosso du vai ser a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno de x dx. E o nosso v vai ser o exponencial de x, certo? Temos isso aí. Já temos tudo para jogar na fórmula. Então vai lá, u vezes v. Então é elevado a x vezes o seno de x menos a integral de v du. Então é elevado a x, que é o v, e o du é o cosseno de x dx. Aí você me fala, tá, mas por que eu fiz isso? Né? Porque, de novo, aconteceu isso de novo. Uma integral complicadinha, joguei na fórmula e apareceu aqui outra integral complicadinha. Mas espera lá, vamos fazer o seguinte. Pô, aqui eu quero essa daqui e eu achei essa fórmula aqui, que tem tem a integral de exponencial vezes o seno. Eu achei o resultado da exponencial vezes o seno. Então vamos pegar esse valor aqui que eu achei e vamos substituir ele lá em cima. Tudo bem? Então vamos pegar esse valor aqui, ó. E vamos substituir ele lá em cima, nessa parte aqui. Tudo bem? Então vamos fazer isso aqui, eu vou copiar aqui embaixo. Então vou copiar tudo lá. Então a gente tem que a integral da exponencial de x vezes o cosseno de x dx, né? Que é aquela integral que a gente queria inicial. A gente achou que ela é o exponencial do x vezes o cosseno, mais essa integral de exponencial com seno, mas a gente achou ela que ela é isso aqui. Então vamos substituir aqui. Então vai ficar exponencial de x vezes o seno de x, tudo bem? Menos essa integral aqui, que é do exponencial de x vezes o cosseno de x dx. E aí, que tal o pulo do gato, cara? Você consegue ver que essa integral que apareceu aqui, ela é exatamente a integral original que eu queria resolver, certo? Elas são a mesma integral. São a mesma integral. E como isso aqui é uma equação, a gente pode pegar esse termo aqui, passar para o outro lado da equação, invertendo o sinal aqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então do outro lado a gente vai ter essa integral aqui, mais ela mesma, porque esse menos vai virar um mais. Então a gente pode falar que a gente vai ter duas vezes essa integral. Tudo bem? Então duas vezes a integral de elevado a x vezes o cosseno de x dx vai ser igual a essa soma aqui, que eu já vou botar em evidência esse elevado a x. Então, elevado a x, que multiplica o cosseno de x mais o seno de x. Tudo bem? Só passei lá somando. Posso fazer isso, que é uma equação. Pô, tem esse 2 aqui, né? Eu não quero multiplicado por 2, eu quero só a integral. Pô, então simples. Joga esse 2 lá para fora. Tranquilo? E aqui, ó, tá, eu jogo 2 lá para fora. Então, a integral que eu queria, que é o elevado a x, vezes o cosseno de x, dx, né? Vai ser igual a o e elevado a x, que multiplica o cosseno de x mais o seno de x. Tudo isso sobre 2, porque eu passei o 2 lá para fora, né? E a gente achou. E não pode esquecer mais o c, porque é uma integral indefinida. Poxa, entendeu? Passo 2 para lá. Então, o pulo do gato, quando o exercício é assim, isso acontece muito em exercícios, principalmente esses exercícios que têm funções trigonométricas aqui, seno e cosseno, porque elas, como eu disse, se você for integrando e derivando essas funções, hora ou outra elas voltam nelas mesmas. Então, isso acontece muito nessas funções. Porque se você usar a integral por parte de novo, você volta na original e você pode fazer esse pulo do gatozinho de passar lá pro outro lado, somando, e aí vai ficar o 2 aqui e você passa o 2 dividindo. E a gente achou, basicamente, a nossa resposta. Bem tranquilo, né? No fundo, gente, que nem eu disse, a integração por partes ela não é complicada, mas ela exige muito treino e muito exercício. Tem que fazer muito exercício para você pegar o jeito nela. Porque no começo você vai pensar, pô, eu não sei se quando eu bato o olho na integral, eu não sei qual método que eu uso, se eu uso substituição simples, integração por partes. E é só exercício mesmo para te dar essa proficiência em si. Mas, já vou avisando, se tiver uma integral com duas funções que elas não são derivada uma da outra, porque se for derivada você usa substituição simples. Se uma não for derivada da outra, cara, e for assim bonitinho, muito provavelmente integração por partes, aí você tenta procurar uma DV que seja fácil de integrar. E também aquele negócio, cara. Você acha que é substituição por partes, mas você começou a fazer
o DV você acha que você não tá bom, você troca o DV, tenta usar o outro, aí se não der também bom, tenta para outro método. Isso aí também no começo vai ser muita tentativa e erro, mas com o tempo você vai percebendo, bater o olho, você já vai saber qual integração que você vai ter que usar. E no fundo é basicamente isso. Passei 2 exercícios aí, com um facinho mais complicadinho. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado bastante. Se vocês gostaram aí, por favor, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal. A gente tem diversas outras videoaulas do curso de engenharia, né? Compartilha também, curta o vídeo para ajudar a gente. E mais é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Um abraço para todos. Falou!